Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Sônia Antiques, sou analista comportamental e dentro do meu quadro Talentosos e Motivados, eu vou entrevistar uma profissional que mudou de ramo, que mudou de carreira, que está seguindo aquilo que ela mais gosta, que mais motiva e que tem um projeto sensacional. Roda a vinheta que em seguida eu vou apresentar para vocês essa profissional. Então, pessoal, eu falei que eu ia entrevistar uma pessoa super extraordinária e tô aqui hoje com a Patrícia Minicelli. Que prazer ter você aqui. Meu. Vou contar para vocês como eu conheci a Paty. Nós fazemos parte da célula feminina de negócios, Mulheres que Decidem, e lá eu tive o prazer, gente, de conhecer essa pessoa que está com um projeto assim espetacular. Gostei muito do projeto dela e faz muito sentido. E agora ela vai começar a contar um pouquinho do que é esse projeto, né? Ela tá, como eu falei aí na abertura, ela tá mudando de carreira, ela tá indo para um ramo totalmente diferente. Então, Patrícia, começa contando pro pessoal, entregando esse tesouro aí, né? Dessa transição que você tá passando. Primeiro, obrigada pela oportunidade. É um prazer te conhecer, pessoalmente, de coração. Verdade, a gente só se conhecia pelas câmeras, pelas né? câmeras, pelo vídeo. Pelo vídeo. Então, o projeto surgiu porque eu descobri que a alimentação, ela cura. Porque o que aconteceu? Há uns 7 anos atrás, eu tive um câncer de mama. E durante o tratamento do câncer de mama, que foi a cirurgia e depois a quimioterapia, você passa mal com a quimioterapia, não tem jeito. Por mais que você tome todos os remédios para evitar, mas ela é acumulativa, então você tem todos aqueles sintomas ruins. A alimentação me ajudava muito. Então, as nutricionistas que me acompanhavam, elas falavam assim, ó, come isso. Como não é um alimento certo que você vai comer e não vai te acontecer nada, mas elas te dão opções de alimentos que você pode experimentar, gostar e se sentir bem ou não, aí você troca. E eu comecei a gostar dessa história de experimentar as coisas. Então eu falava assim, eu nunca imaginei, por exemplo, que se eu comesse pipoca, eu não ia enjoar. E eu comia pipoca pra ver televisão, né? E elas falam assim, ó, come pipoca. Quando você estiver enjoada, come pipoca. Eu não sabia também, interessante. Como o meu paladar mudou e ele ficou mais azedo, então eu gostava tudo com muito limão e sem açúcar. Então eu comia bala de limão, sorvete de limão, tudo sem açúcar, né? E eu falei assim, engraçado, porque me faz me sentir bem. Coisas que eu nunca imaginei que eu fosse comer, né? Abacaxi, tudo muito ácido. E nada quente, tudo mais pro gelado do que pro quente. Aí eu comecei a gostar, aí eu fui estudar. Mas eu não fui estudar como uma nutricionista, eu não fiz um curso técnico, eu fui estudar porque eu sou curiosa. E eu fui estudar e eu gostei porque existe uma alquimia, uma bioquímica, uma química, aquilo junto com aquilo que dá isso. E pela minha formação, como eu sou engenheira química de formação, fez todo sentido pra mim. Combinou, né? Era diferente, mas teve uma liga aí. Fez todo sentido pra mim. E eu continuei o tratamento e eu comecei a fazer as experiências com os alimentos por minha conta. Então eu experimentei, eu falei, se eu comer isso, será que eu passo mal? Eu não tô com vontade de comer isso, mas eu vou experimentar pra ver o que acontece. Porque eu também não podia ter imunidade baixa. Então eu precisava me manter forte. E assim foi. Aí acabou o tratamento, eu continuei trabalhando onde eu trabalhava numa consultoria ambiental. Eu meio que deixei guardado esse projeto. Mas era uma coisa que eu sempre estava olhando, vendo qual é que era, me atualizando. E o tempo foi passando. Aí veio a crise de 2014, eu saí da consultoria porque durante o tratamento eu continuei trabalhando, eu não me afastei. Então quando teve a crise, coincidiu que eu estava extremamente cansado, meu corpo estava cansado mesmo, eu não tinha força nem para levantar.
Era como se eu tivesse tido um desequilíbrio muito grande dentro de mim. E aí eu combinei de ser demitida, né? Como fazia muitos anos que eu tava lá. Aí tudo bem, eles me demitiram, eu voltei para Santos, eu morava em São Paulo até então. Eu voltei para Santos e eu fiquei aqui escondida dentro de casa, ninguém sabia que eu estava aqui. E nesse tempo, eu resgatei esse projeto, só que aí eu fui aperfeiçoando ele. E aí eu não pensava na área, eu nem imaginava onde ia ser, mas eu sabia como ia ser. E aí apareceu uma outra oportunidade de trabalho, eu voltei para São Paulo, eu fui de novo para uma outra consultoria e lá eu fiquei por um tempo. Só que eu conseguia ir voltar de Santos, eu não precisava morar lá, porque era um horário mais flexível. E aí eu troquei de emprego. Fiquei lá um tempinho, depois eu troquei de emprego. Aí quando foi no começo de 2020 eu comecei a trabalhar numa outra consultoria, o negócio lá guardado. Eu só olhava, mexia, sabia o negócio lá guardado. Dá licença só um pouquinho, tá. Vou interromper só um pouquinho. Aquilo que eu falo de projetos guardados, né? Ele tá lá guardado, mas chega uma hora que a coisa vai acontecer, né, Patrícia? Vai. Ele fica guardado, porque a gente não desiste da meta, né? Desiste às vezes do caminho a percorrer, fica um pouco mais complicado, porque é diferente da área onde você estava, né? Dá medo. E aí, de vez em quando, vai lá e dá uma olhadinha, vai chegar uma hora que vai dar certo. Porque eu sempre olhava e falava assim, eu acho que eu não sou capaz de fazer isso, eu vou ter que aprender a fazer alguma coisa que eu nunca fiz. Então, não vou falar pra você, eu sou destemida, eu não sou não, eu fiquei com medo, né? Então eu ia lá, eu incrementava de informação que na verdade era pra eu me sentir mais confortável, mas eu não colocava em prática. Então era um projeto de papel. Aí quando foi nesse ano, eu tava bem pra baixo. Agora em 2020, Agora né? em 2020. Quando foi em 2020 eu tava bem pra baixo, o tempo passou, né? Aí foi em 2020, eu tava bem pra baixo. Aí eu comecei a fazer, eu falei assim, quer saber, eu vou voltar a estudar. Eu fui fazer um curso de inglês de conversação com uma professora conhecida minha de muitos anos, que chama Sônia. E ela pegou e falou assim, poxa, você tem tanta coisa pra falar, pra ajudar, você gosta tanto de falar com os outros, por que você não vai fazer parte do Clube Soroptimista de Santos? De mulheres. Eu falei, nossa, o que é isso? E ela me explicou que era o Clube Soroptimista, que era um grupo de mulheres, um clube que ajudava outras mulheres em condição mais vulnerável. Me chamou a atenção. Só que eu tava assim, com a autoestima lá embaixo, eu não tinha condição de ajudar ninguém. Porque eu não tava me encontrando mais no que eu fazia, então aquilo pra mim tava sendo um fardo. Tava desmotivada. Tava, e eu fazia por dinheiro, eu não fazia porque eu gostava. Aquela paixão, aquela animação que eu tinha no começo, ela acabou. Então, eu sempre falo isso, né? O dinheiro é uma consequência, e é mesmo. E eu fiz o contrário do que eu falava. Né? Eu trabalhava por dinheiro. E eu não tinha vontade, assim. Eu era um robozinho, né? E não tinha graça. No final do dia, parecia que eu não tinha feito nada. Eu era uma pessoa assim, eu falava, nossa, eu não fiz nada. Presta atenção nisso, hein? Improdutiva pra burro. Aí a Sônia, eu chamo ela até de tia Sônia até hoje. Aí ela pegou e falou assim, quer conhecer? Eu falei, quero. Nesse clube, como eu tava muito pra baixo, ela falou assim, eu vou te apresentar uma pessoa que vai te deixar pra cima rapidinho. Ela é uma joia, ela sempre fala assim, que ela é uma joia, que é a Áurea. Aí eu conheci a Áurea conversando comigo nas sessões que a gente ia conversando pra ver se eu dava uma melhoradinha. Eu acabei contando pra ela tudo isso que eu tô contando pra você. Aí ela falou assim, você já experimentou colocar esse projeto em prática? Eu falei assim, mas ele não tem nem onde plantar, não é vasinho que eu vou plantar, eu preciso de área. Mas você não tem nenhuma área? Não tenho. Eu nem imaginava que eu tinha. Nossa! Eu não passava tudo pela minha cabeça, menos isso. Aí eu falava assim, não tenho essa área. Ela assim, você não quer fazer parte de uma célula feminina de negócio? Eu falei, mas como que é isso? Aí ela me explicou o que era a célula e como é que funcionava. Que eu também não queria ir, porque eu falava assim, mas essas moças, essas mulheres, elas já têm um negócio. Eu não tenho, eu tenho um projeto que tá no papel. Ela assim, não, vamos. Tá bom. Eu fui. No primeiro encontro, quando eu conheci todo mundo, já não queria mais ir no segundo, porque eu falei, ninguém tem nada a ver com ninguém aqui.
você trabalha com coach, uma era dentista, a outra era arquiteta, que era a que mais tinha mais um pouquinho perto de mim. Tinha a Rose, que é maquiadora. Tinha a Andréa, fonoaudióloga. A Mirinha, que vende óleos essenciais. E eu falava assim, o que elas podem me ajudar? Em absolutamente nada. Presta atenção nisso, hein, gente? Olha então só. eu ficava desesperada, e eu via todo mundo falando assim, porque eu tenho, eu sou dentista, eu tenho isso, eu tenho um projeto. E eu falava assim, eu não tenho nada, eu não tenho nem nome. eu falava pra Aurélia, eu acho que eu não vou conseguir um encontro não. Não, você vai. Aí foi. Aí um dia ela pegou e falou assim, cria uma meta. Não, aí um dia, minto, eu peguei e fui pra Jundiaí. Fui pra Jundiaí e tava lá à toa. Aí eu peguei e falei assim, quer saber, eu vou dar uma andada aqui, porque tá uma bagunça aqui esse pedaço, vou pedir pro caseiro dar uma organizada. E foi ali que eu vi que eu tinha um espaço. Caseiro de onde? O caseiro de onde? O que você tinha lá? Eu tinha um espaço. Um espaço, gente, olha isso, né? Eu tinha um espação, não tinha um espacinho. Quer enxergar as oportunidades, é prestar atenção, é se conhecer, prestar atenção no que tá à sua volta, né? Esse é o grande segredo. E aí eu tava ali sentada. Tava tudo na mão. Tava tudo na minha mão, há muitos anos, assim. E não tinha espaço. Não, eu não tinha. Uhum. Então, não tinha espaço. E aí eu encostava num muro, assim, conversando com o caseiro, eu olhei pra frente e eu vi que eu tinha um baita de um espaço e assim, eu percebi sem querer. Eu sempre tive o espaço sempre estava lá e eu nunca olhei pra cara do espaço. Eu achava que eu tinha que mover mundos e fundos pra isso, eu não precisava de muita energia. Só que aí eu precisava saber se eu estava no caminho certo, porque eu nunca tinha feito o que eu ia fazer, tá trabalhando numa empresa nessa parte corporativa já não fazia o menor sentido para mim. Eu estava sofrendo mesmo, eu estava sofrendo muito. E aí com a célula feminina de negócios da rede Mulheres que Decidem, as pessoas que para mim eram tão diferentes começaram a fazer sentido. Então as conexões começaram a acontecer. E aí foi quando você apresentou o seu projeto e você falou do ADV e você mostrou uma foto, que era um iceberg. Quando eu vi aquela foto, eu estava prestando atenção na apresentação. Quando aquela foto apareceu na minha frente, ela era eu certinho. Eu me vi ali, eu falei assim, eu sou assim. Ela tá falando, eu tô me vendo. Ela tá falando, eu tô me vendo. Cada vez que ela explica um pedaço do iceberg, piora, porque eu tô me vendo mesmo. E aí, quando acabou a sua apresentação, eu entrei em contato contigo e falei que eu queria fazer o ADV, porque era isso que eu precisava. Eu precisava de um direcionamento, eu precisava de uma bússola. Eu até falo que isso é uma bússola, porque assim, eu precisava dessa bússola para saber se eu estava indo no caminho certo. E aí a gente fez os testes, eu respondi as perguntas, você interpretou, você fez as sessões de mentoria. As sessões de mentoria iam ficando muito óbvias para mim. Isso era bom, porque eu ia encontrando o meu caminho, eu ia vendo que o iceberg ia perdendo, ia se tornando um pouco mais fácil de eu olhar para ele, né? Eu sabia por onde eu tinha que ir, né? Eu já tinha um caminho. E por tabela eu conseguia trabalhar com as pessoas. Então, assim, as pessoas que estavam perto de mim, que precisavam de alguma orientação para que esse projeto pudesse acontecer, antes eu chegava e falava assim, tem que fazer isso. Não necessariamente, porque não sei se aquela pessoa ela tem o talento para fazer isso, né? Eu começava a prestar atenção nos 70 e tantos atributos que eu tenho, que todo mundo tem, né? Eu só não consigo mensurar, mas eu consigo saber para que lado eu corro a partir dos meus, né? Então eu sei que eu sei que eu lido bem que eu trabalho bem sob pressão, mas não é todo mundo, né? É uma coisa meio óbvia quando eu falo, deve ter gente falando assim, mas isso é óbvio. É óbvio. Mas assim, quando você não presta atenção em você e não se conhece, não é óbvio. Isso é uma coisa sua. E uma coisa é ser óbvio, outra coisa é aplicar, né? Começar a usar aquilo como algo, um manual para sua vida, né? E aí começou a fazer todo sentido. A pandemia também ajudou muito isso, porque como a gente ficou muito isolado e foi obrigado a olhar para dentro, eu comecei a olhar para dentro de mim. Por isso que eu entrei nessa curva descendente, eu conheci, foi todo um caminho certo, assim.
todo mundo fala assim, mas você sofreu, eu sofri, mas foi o sofrimento certo, porque assim, eu acho que o câncer me abriu, o câncer eu não desejo pra ninguém, mas assim, ele me abriu os olhos para aquilo que eu deveria fazer, né? Foi sofrido, foi. Eu me senti mal muito, mas eu não falo mal dele. Eu falo sempre assim, que ele foi um divisor de águas na minha vida. Ele abriu os meus olhos para uma coisa que eu não via, que estava ali e eu não ia ver, né? Quando eu tive que sair da consultoria, que eu gostava daquela loucura, daquele negócio, eu saí da consultoria e eu fiquei mais dentro de casa, pra mim já foi um exercício, porque eu não estava acostumada com isso, né? Quando eu comecei a ficar mal de novo, que foi quando começou 2020, que entrou na pandemia, que a gente foi obrigada a ficar mais dentro de casa, pelo menos eu comecei a prestar mais atenção em mim. Isso me trouxe um desespero, porque eu falava assim, eu tô no lugar errado, eu tinha certeza que eu tava no lugar errado, mas como é que eu ia sair dali, né? Eu não conseguia. Apareceu quem? A Áurea. Apareceu a tia Sônia, aí apareceu a Áurea, aí apareceu a célula, aí eu conheci você para me direcionar. As conexões daquela célula começaram a fazer todo sentido, né? Porque eu via que tinha a Dani, que é nutricionista, então ela podia me ajudar. Teve uma troca legal sobre isso, né? Teve. A gente conversou a respeito de umas frutas que eu tenho lá que podem ser usadas para fazer geleia. Ela vai fazer o teste. A Nancy, a partir das mandalas que ela criava pra gente, então ela criava uma identidade, né? A Andréia, a Mirinha, a Gabi. Então, começou a existir uma conexão. E aí você vê, né? Você fala assim, quando você tá num lugar com pessoas muito diferentes, elas não se conectam. Putz, se conectam pra burro, a gente é que não presta atenção. Né? A gente que não presta atenção. E é isso, então assim, e esse projeto, além de ser um projeto para criar renda, né? Porque a gente precisa viver, precisa sobreviver, ele é um projeto que ele tem um retorno, porque qual é o objetivo dele? É uma produção orgânica de verduras hortaliças, para que elas possam ser vendidas, né? A ideia é criar até um aplicativo para que as pessoas possam ter um acesso mais rápido. E no futuro, ela ser um espaço de capacitação, porque como a rede Mulheres que Decidem, eles me proporcionaram essa abertura de olho para um mundo que eu tinha medo, então o mínimo que eu posso fazer é devolver isso através da capacitação, é abrir o espaço para que, se for necessário, tá ali para capacitar, porque não é nenhum segredo de Estado que eu estou fazendo, né? Eu sempre brinco que a única coisa patenteada é a marca, mas o resto não é, porque tá ali, e as pessoas têm todo o direito, e eu acho que não tem problema nenhum em você ensinar, em você passar o conhecimento. Sim. Né? Eu acredito que o que a Patrícia está colocando é uma prova viva de que a conexão acontece a partir de quando a gente abre os olhos, né? Quando a gente consegue enxergar tudo que tem à volta, enxerga as oportunidades, aí as coisas começam a acontecer, né? Não, e você falava uma coisa muito engraçada quando você mostrava o iceberg. Você falava assim, se você abrir seu coração, você vai ver que você vai enxergar muita coisa boa. Eu falava assim, gente, meu coração é tão fechadinho, meu coração não... O meu coração não é aberto assim, não. E eu ia ficando curiosa. Eu falava assim, eu vou ligar pra ela e eu vou abrir esse coração, nem que for na porrada, mas eu vou abrir esse coração. Então, e foi muito bom, porque ele abriu de uma forma muito espontânea, né? Você viu, foi uma foto que você mostrou que fez todo sentido pra mim. Eu não escutava mais nada, eu só olhava a foto, né? A foto era muito simbólica. O que é o iceberg, né? O iceberg é mostrar que nós somos uma profundeza, né? Tem aquilo que a gente enxerga, tem aquilo que a gente enxerga mais ou menos, e tem a profundidade lá que a gente quase não enxerga. Aquela história, você não se enxerga, realmente, se a gente não for naquela profundidade, não consegue se enxergar tão a fundo e mudar, né? Exatamente, o ADV é bom, porque assim, ele te direciona, ele te ajuda, é uma bússola mesmo, eu não consigo enxergar de uma outra forma. Te mostra o caminho que você tem que seguir, te dá várias opções, mas te mostra quais são a forma mais
prática de você tentar fazer isso gastando menos energia. E isso toda empresa deveria ter. Toda empresa deveria ter, porque as pessoas às vezes perdem a oportunidade ou contratam errado e ainda apontam o dedo e falam assim, não servia, mas também não sabe se a pessoa está fazendo certo no lugar certo. Realmente você teve uma bela percepção. Agora, muito bacana. Então, apresentei aqui para vocês a mulher que se transformou, se reinventou e está aí no negócio que vai com certeza deslanchar. Quero agradecer demais você ter vindo aqui para conversar com a gente. E eu te convido para ir lá. Eu vou, para ir lá, para você ter já uma produção na sua mão, assim que tiver tudo certo, a primeira produção é sua. Com aquelas hortaliças lá, espero que você goste. Vou adorar. Então, Paty, a gente vai terminando aqui. Tá. Obrigada pelo carinho, obrigada por tudo. Um grande beijo para todo mundo. Imagina. Até a próxima. Tchau.